dia. Venha aqui para o pé de mim. O nosso painel hoje é composto pelo médico de clínica geral, o Dr. Pedro Lopes. Pela nutricionista Natália Correia Costa. E pelo Dr. Natália Show Correia. E pelo Hugo Rodrigues. Ai, meu Deus. Já não viam, dão-me licença. Que eu saúdo aqui a presença do Dr. Hugo Rodrigues, que nunca esteve aqui connosco neste elenco, mas que fica aqui lindamente. Porque este sabe que... A companhia é muito boa. A companhia é muito boa e são todos muito giros. Pois é, Nós escolhemos os nossos médicos assim. Portanto, o obrigado, doutor... parte que me toca. Exatamente. Um aplauso para os três, muito obrigada. Vamos então começar o nosso consultório de hoje. Vamos começar com uma questão que nos foi enviada pela Susana Duarte, que diz o seguinte, veio por e-mail. A minha filha queixa-se de uma dor no início do estômago. Poderá ser gastrite? A gastrite é resultado de uma má alimentação? Pergunta ela. Quais os alimentos que mais a agravam? Ora, doutor Pedro, vamos começar por si. Antes de mais, o que é isto da gastrite? A gastrite, aliás, todas as palavras em medicina que acabam em it significam infecção ou inflamação. Neste caso, gastrite é uma infecção, uma inflamação do estômago. Portanto, são situações que são relativamente frequentes e que podem estar associadas a infecções por vírus ou por bactérias, ou então serem situações de inflamação que pode ser desencadeada, e é isso que acontece na maioria dos casos, pela ingestão de medicamentos ou simplesmente por um desequilíbrio naquilo que são os fatores protetores e os fatores agressores da mucosa, que é o revestimento do estômago. Nós temos no nosso organismo um equilíbrio entre estes fatores protetores e agressores. Nós produzimos ácido gástrico para digerir, ácido clorídrico para digerir os alimentos, que é um fator agressor, e produzimos pepsina, que é uma enzima que vai digerir as proteínas e, portanto, participa na digestão dos alimentos, e, por outro lado, produzimos muco e produzimos outras substâncias que vão proteger essa mesma mucosa do ataque que essas duas substâncias teriam na mucosa gástrica. Numa situação normal, esta balança está equilibrada e a nossa mucosa gástrica não sofre qualquer alteração e nós não temos qualquer sintoma. O que acontece é que pode haver alguns desequilíbrios provocados por situações várias, as infecções ou os medicamentos, e nessas situações há a tal inflamação dessa mucosa que provoca sintomas que podem ir desde o ardor, à dor, a situação da azia, são sintomas digestivos às vezes muito inespecíficos, que a pessoa não consegue muitas vezes descrever com grande precisão em termos de localização. É muito importante percebermos se há relação com a ingestão de alimentos ou não. E se calhar pergunta se há alimentos que a agravam ou não. Quando eu digo relação com a ingestão, tem a ver com o tempo em que a dor surge. Ou seja, se a dor surge após a ingestão dos alimentos ou se a dor surge imediatamente antes da refeição, porque isso pode ser indicativo de não ser patologia do estômago, mas ser patologia do duodeno, por exemplo. Portanto, essa distinção é importante. É importante olhar também para as situações em que há hemorragia, que pode manifestar-se que é pelo vómito com sangue ou pelas melenas, que são fezes negras, que traduzem a digestão do sangue que se perde por essas lesões. Há alguns alimentos que são mais indicados e outros que são contraindicados, mas penso que a Natália nos pode dar uma ajuda em relação a isso. Mas é uma situação que importa avaliar precocemente e tratar, porque para evitar as complicações, nomeadamente a hemorragia, e em situações de gastrite persistente, pode mesmo haver síndromes de malabsorção ou predispor também à ocorrência de situações de cancro, que são mais frequentes nestes doentes. Muito bem. Vamos então esperar que tudo tenha ficado esclarecido para esta telespectadora. Ora, como a alimentação também desempenha aqui um papel muito importante, e é precisamente por isso que o Cláudio e a doutora Natália já estão ali juntos com uma série de coisas à frente. Cláudio. Eu e a doutora Natália... Olá, doutora. Bom dia. Viemos à cozinha. É verdade. Então, doutora, o que é que temos aqui que pode beneficiar ou prejudicar ou pelo menos ajudar nas pessoas que têm aquelas arrelias? Muitas das vezes quem sofre de gastrite, o alimentar-se é um verdadeiro pesadelo, porque vai sempre, está sempre associado à dor. Portanto, a pessoa ingere alguns alimentos e tem logo dor. Portanto, temos que arranjar alimentos que efetivamente sejam mais... Dor de estômago. E uma dor com ardor. Como o Pedro disse, isto é uma inflamação, portanto, há aqui uma ferida. Portanto, alguma zona está mais sensível. Portanto, nós temos de diminuir o ácido que o estômago vai produzir, que é preciso produzir para fazer a digestão, para fazer a emulsão dos alimentos. Temos de diminuir essa produção de modo a que não haja tanta agressão nas paredes do estômago. Não podemos comer coisas que façam mal. Exatamente, coisas que sejam ácidas, sobretudo, e coisas que aumentem a produção desse dito ácido clorídrico. E o que é que temos aqui logo à frente, que são os refrigerantes.
Portanto, a acidez que o refrigerante tem, o gás que o refrigerante tem, vai aumentar a produção de ácido, portanto vai acabar por nos prejudicar. Temos o álcool também, que é altamente contraindicado. Portanto, imagina o que é ter uma ferida e nós atirarmos álcool lá para cima. Mas se for vinho, também é? Vinho, qualquer tipo de álcool. Portanto, nesta situação está contraindicada. É óbvio que muitas vezes estas pessoas têm... Isto é transitório, portanto... Há pessoas que têm uma gastrite crónica, portanto, têm uma gastrite que vai acompanhá-las para o resto da vida. Mas há alturas em que estão com mais crise, em que efetivamente não podem tocar num copo de vinho. Não podem, porque têm muita dor. Portanto, nessas alturas temos que eliminar completamente esse alimento. Mas, claro, quando nós já estamos um bocadinho melhor, temos tido mais cuidado com o nosso estômago, podemos de vez em quando, até nas alturas mais festivas, um copo de vinho, pronto. O leite e os laticínios em geral, portanto, também azeda, porque nós temos o cálcio. E o cálcio é um fator alcalinizante para o nosso estômago. O que é que o estômago faz? Produz mais ácido. É alcalino, portanto ele tem que combater, produz mais ácido. Portanto, temos que efetivamente eliminar. O café, como é óbvio, também tem que ser... Um café em junho. E há tanta gente que faz isso. Eu gosto tanto. Tanta gente faz esse erro. Não, café de todo não. Chá preto e chá verde pela mesma razão, porque temos a taína, portanto, que vai ter o mesmo efeito que a cafeína. Portanto, são efetivamente alimentos a evitar. Tudo sejam alimentos ácidos, como as laranjas, o limão, o kiwi, os morangos. Portanto, tudo tem acidez. O tomate. O tomate que também é ácido. Portanto, também eliminar o tomate. Os picantes, como é óbvio, não é? Portanto, uma pessoa se tem o estômago mais sensível, mais inflamado, não pode tirar, não pode então, lá dentro. não posso comer um franguinho com gindungo? Com piripiri? Piripiri é uma coisa fresca. É gindungo. Não, nem pensar. É a raiz africana do rapaz. As manteigas, portanto, as gorduras em geral, portanto, as gorduras também vão precisar de mais ácido clorídrico para fazer a digestão. São coisas mais pesadas, que levam mais tempo a sair do nosso estômago, portanto, mais uma vez, completamente contraindicados, os fritos. E as pastilhas elásticas... Isto não percebo porquê. Porque aumenta também a produção de ácido por parte do estômago. Portanto, mascar a pastilha elástica, há pessoas que mascam pastilha elástica um dia inteiro, se for preciso. Portanto, sim. Completamente contraindicado. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. É a última. A última, Júlia Pinheiro. E estas são as coisas que se pode fazer. Comer, vá. As compensam. Pronto, as compensam. Temos a hortelã, que é muito importante, tenho aqui, que é... Em vez de mascar pastilha elástica, mascar um bocadinho de hortelã. A hortelã é muito digestiva, tem propriedades digestivas, portanto é uma coisa a fazer. Pelo sim, pelo não, vá. Cláudio, não sei se está lavado, mas pronto. A batata doce, que também é um alimento alcalinizante. Tudo que seja couves, brócolos, devido aos seus sulfitos, também tem capacidades regenerantes. Faz muita prisão de ventre. Não. Dizem as pessoas... Pode dar um bocadinho mais de gases. É isso, Eu sabia que era qualquer coisa. Mas também tem a ver com o modo de confecção. Os ácidos gordos ômega 3, portanto, aqui está representando a sardinha, e é isso que nós devemos apostar, portanto, peixes com ômega 3, carne de frango, peru, portanto, das carnes brancas, compota para colocarmos no pão, portanto, não podemos colocar nem queijo, nem manteigas, nem fiambres, portanto, é compota que vamos colocar. Temos que ir para a sala. Fruta cozida sempre, sem casca. E chá, o chá quer dizer, as tisanas de camomila, tília... Pronto. Vamos para a sala, doutora. Agora vou fazer a questão. Hortelã e tisana, doutora, vamos para a sala. Bom, vamos já passar à próxima questão. Esta é para o Dr. Hugo. A dúvida da Fábia Leite, que está preocupada com o filho. Diz então, Dr. Hugo, o seguinte. O meu marido tem diabetes e o meu filho de 5 anos é muito guloso. Se ele continuar a comer muitos doces, pode ficar diabético como o pai? Isto é assim, Dr. Hugo? Em princípio não. Em princípio não. Em princípio não. Mas é uma questão importante porque é uma dúvida muito frequente e é algo que está um bocadinho enraizado na nossa cultura. A primeira coisa que importa esclarecer é o que é isto da diabetes e o primeiro conceito, convém nós percebermos que a diabetes é uma dificuldade que o organismo tem em controlar os níveis de açúcar no sangue. Nós, geralmente, quando comemos, os níveis de açúcar sobem e depois o nosso pâncreas produz uma hormona que se chama insulina que serve para descer os níveis de açúcar. E depois nós comemos, eles sobem outra vez e vem a insulina e desce outra vez. É assim que funciona normalmente. Na diabetes, isto tudo está comprometido e, portanto, a pessoa não é capaz de manter níveis normais de açúcar no sangue. Nós temos 2 tipos de diabetes, e aqui importa fazer a distinção até para responder um bocadinho à senhora. A diabetes mais frequente em pediatria é a diabetes tipo 1. É uma doença que nós chamamos autoimune, em que o próprio organismo acaba por combater as células do pâncreas e, portanto, se destrói as células do pâncreas, o pâncreas não produz insulina e, portanto, o açúcar continua lá em cima. Quando nós precisamos de baixar o açúcar do sangue, o organismo não é capaz, porque o pâncreas está a ser destruído. Não se sabe muito bem porque é que o organismo combate o próprio pâncreas.
pensa-se que pode ter a ver com alguma infecção vírica, que despolete, digamos assim, esta resposta exagerada do organismo, mas seguramente não tem a ver com o consumo excessivo de doces. Obviamente eu não estou a recomendar um consumo excessivo de doces. A Natália dá-me na cabeça já. A Natália já estava a ficar um bocadinho do olho virado. O consumo excessivo de doces pode ser uma sobrecarga para o pâncreas produzir mais insulina, mas não causa diabetes. Depois temos outro tipo de diabetes, que é a diabetes tipo 2, muito associada à obesidade, a estilos de vida mais sedentários, em que o organismo produz insulina, mas não é capaz de a usar. E, portanto, nós temos açúcar elevado, insulina elevada, mas não há aqui a descida dos níveis de açúcar. Este, sim, como está associado à obesidade e a maus estilos de vida, pode estar associado a um excesso de consumo de doces. Na infância, o tratamento destas questões, como é que é feito? O tratamento da diabetes assenta essencialmente em 3 pilares. Um é o controle alimentar. É lógico que tem que ter uma alimentação mais regrada. Hoje em dia já se permite alguma liberdade, mas tem que haver uma alimentação regrada. Temos que gastar corretamente o açúcar e, portanto, é fundamental a prática de exercício físico regular e controlado e adequado. E depois o tratamento médico, que no caso da diabetes tipo 1, como o organismo não produz insulina, nós vamos dar insulina para substituir a ação do pâncreas, por isso é que as pessoas têm aquelas canetas para injeção de insulina, sempre que comem, para ajustar os níveis de açúcar. E na diabetes tipo 2, o que vamos dar é medicamentos que aumentam a sensibilidade do organismo à insulina e, portanto, fazem com que a insulina que está disponível consiga fazer muito bem, portanto, mas não tem nada a ver com o pai ser diabético, o filho também vai ser. Existe alguma predisposição familiar no caso da diabetes tipo 1, porque são pessoas que acabam por ser um bocadinho mais reativas, têm mais risco de ter as tais doenças autoimunes. Não se sabe muito bem porquê, mas pode haver uma programação genética. Agora, não é um risco direito. Não é obrigatório que um pai diabético e um filho diabético, apesar da probabilidade de estar um bocadinho aumentada em relação à população geral, a maior probabilidade é que não seja diabético. Temos sempre que olhar para o lado positivo. Claro, sempre pensamento positivo. O doutor é um positivo, é um pediatra positivo e descomplicado. Bom, vamos então, antes de passar às próximas questões que os nossos telespectadores enviaram para os nossos doutores, lembrar que hoje é um dia, então, bom para ganhar prémios. 760, 100, 300, hoje tem 500 euros daqui a um bocadinho, tem 1000 euros ao meio-dia, tem 5.000 ao fim da manhã e depois a tarde continua. Quem? Com mais uma série de prémios. Portanto, quem se inscrever agora no 760, 100, 300 tem a possibilidade de fazer hoje aqui. Hoje dizem que é a Black Friday. Eu não gosto muito destas coisas importadas de outras culturas, mas a verdade é que hoje parece que é a super sexta-feira dos descontos. Portanto, hoje é dia para tentar arrebatar algum dinheiro e se calhar ir gastá-lo com menos peso da consciência do que habitualmente, porque há aqui uma participação nossa que pode ser premiada se insistirem em casa. Portanto, vale a pena. Hoje há muitos descontos em muitas lojas. Aliás, é hoje que o Cláudio Ramos irá comprar o seu aquecedor, porque isto tem sido um problema. Chegamos aqui e temos que o aquecer, que ele vem completamente gelado e é uma canseira. Um homem gelado é uma canseira. Ainda por cima grande como este. E, portanto, hoje também é dia para tentar, se calhar, vir buscar aqui um prémio e poder beneficiar, enfim, destas circunstâncias todas que esta sexta-feira mágica traz. 760, 300. Vamos à próxima questão, se faz favor. É aqui para o Dr. Pedro Lopes Júlia Pinheiro. Então vamos é lá, sobre constipações. Chegaram por e-mail. A primeira era a Paula Santos, que pergunta o que é que ela deve tomar quando está constipada, e já a talho de foice outra, que era a Fátima Hortelão, que pergunta se, estando constipada, pode amamentar. Nos esclarece. Duas questões. Em primeiro lugar, acho que é importante nesta altura do ano, em que também há um pico de gripe sazonal, distinguir o que é uma gripe e o que é uma constipação. A gripe é provocada pelo vírus influenza e normalmente é uma doença sistémica que afeta naturalmente a árvore respiratória e, portanto, há quadro de tosse, de expectoração, de congestão nasal, de corrimento nasal, mas há normalmente também sintomas associados que são sintomas gerais, como a febre, como as dores articulares, as dores musculares e, portanto, é o mais geral. Ao contrário do que acontece, isso é a gripe, ao contrário do que acontece numa constipação em que falamos, sobretudo, de sintomas da árvore respiratória superior. Ou seja, eu tive a minha árvore respiratória superior toda entropigaitada. Não vacinaram este ano? Eu vou trazer-me nas vacinas, mas mal ainda vai esteja ter tempo. boa. Fizemos o ano passado aqui. Foi em direto. Quer-me vacinar para a semana? Vamos estar combinado. Ai, que bom, doutor, vai-me vacinar. Adoro. Também queres? Tu podes? Já tenho a vacina. Ai, tu já tens. Está bem, doutor, então explique lá. Porquê é que ficamos com a árvore superior avariada? Na constipação, os sintomas são mais localizados à árvore respiratória superior, também são normalmente
normalmente provocadas por situações infecciosas, mas podem ser apenas respostas às condições adversas do clima que estão presentes nesta altura do ano. Foi o que me aconteceu. Normalmente, aquilo que se faz é terapêutica sintomática, ou seja, não estamos a falar de prevenção, estamos a falar de tratamento perante sintomas. Se houver febre, fazer paracetamol, se houver dores, fazer paracetamol ou outro anti-inflamatório, e fazer antihistamínicos no caso de haver alguns sintomas, como congestão nasal, pode ser também um corticoide nasal, mas o corrimento nasal. Portanto, há um tratamento sintomático que se pode fazer, quer num quadro, quer no outro, e que normalmente não tem grande contraindicação no caso das mulheres que estão a amamentar. Falava até há pouco com o Hugo em relação a esta questão, e de facto a continuação da amamentação durante o período de doença, durante o período da constipação ou da gripe, até pode ser uma forma de transferir alguns anticorpos que a mãe vai produzir para o bebê. Portanto, pode ter até um efeito protetor. Acaba por ser uma vacina natural feita através da amamentação. São os benefícios do aleitamento materno. No caso da medicação, existe vários medicamentos que estão contraindicados e que deverão ser sempre, quando são prescritos, o médico deve recomendar, no caso de saber que a mulher está ou grávida ou a amamentar. Mas existe, de facto, hoje em dia, algum consenso sobre o perfil benigno destes medicamentos de que eu falava, ou seja, dos antihistamínicos e do paracetamol durante o período da amamentação. Há, inclusivamente, um site que... O site é ifanlactancia.org. É um site criado por médicos, é um site espanhol criado por médicos, em que as pessoas podem colocar o nome do princípio ativo ou alguns nomes comerciais dos medicamentos e ele aparece imediatamente o risco que tem para a amamentação. Hoje em dia, e nós estamos realmente a falar disso há bocadinho, são poucas as contraindicações à amamentação, são muito poucos os medicamentos que verdadeiramente contraindicam a amamentação e é importante que as pessoas consigam valer-se de algumas ferramentas, uma vez que... Aqui está o site. Exatamente, é exatamente isso. Que nas bulas e nas recomendações da indústria farmacêutica, na maior parte das vezes, vem para consultar o médico e, obviamente, que tem que ser assim para cumprir as normas e os despachos da Agência Europeia do Medicamento. Não havendo evidência de que é seguro, as empresas farmacêuticas classificam como contraindicação. Exatamente. Mas, de facto, anos e anos de experiência às vezes permitem que painéis de peritos possam publicar aquilo que é evidência de que, de facto, não há casos reportados de risco para o bebê ou para a mãe durante este período. Na maior parte dos medicamentos é pouco que passa para o leite materno e do que vai do leite materno que a criança absorve também é pouco. Portanto, muito bem, portanto, então a constipação demora quanto tempo? Que ainda estou um bocadinho... Santinho! Fui eu! Se me tivessem dado de mamar, olha... Falamos normalmente de um quadro que pode variar entre os 7 a 10 dias, até ficar completamente resolvido. As pessoas muitas vezes depois persistem com alguma rouquidão ou com alguma tosse, até mais irritativa, mas que faz parte, e portanto uma boa hidratação e os tais cuidados gerais, ou seja, não passar frio e não esperar pelo Black Friday para comprar o aquecedor, pode ser uma boa estratégia para ter o maior conforto em casa e não estar tão suscetível. Mas não está a ver, é um souvenir. Eu acho que ainda não é hoje que vai o aquecedor. Ora, agora para o Dr. Hugo, a próxima questão. Vamos então, quem escreveu foi a Paula Dias e diz o seguinte: a minha filha tem 8 anos, é uma criança saudável, mas desde pequena que vai à casa de banho e assa-se muito facilmente. Portanto, não é muito frequente, mas às vezes diz-me que tem picadas na região da vagina e do ânus. Portanto, na zona interna e não na pele. Isto é uma questão muito específica. Por que razão isto acontece e como posso travar estes sintomas ao tratar? Será que são parasitas? Se calhar é isso, não sei. É uma questão específica, mas extremamente frequente. Vemos muito estas queixas no nosso dia-a-dia. Pelas queixas podem efetivamente ser parasitas, eu diria que tenho uma alta probabilidade... As lombrigas do outro dia? Não, são os parasitas diferentes, que se chamam oxiúrios, têm um nome diferente, e ao contrário das lombrigas, são muito pequeninos e praticamente não se veem. E, portanto, nós não vamos esperar ver os parasitas para tratar, vamos tratá-los em função dos sintomas e das queixas, que são muito estes. A comichão no ânus, a comichão na região genital e portanto, com estas queixas faz mesmo sentido pensar que são parasitas. Isto levanta a questão de desparasitar só nestes casos, desparasitar sempre, sim ou não. Até uns anos atrás estava recomendado desparasitar por rotina todas as crianças e os adultos também, 1 a 2 vezes por ano. Na minha geração ainda nos desparasitados. Nós somos da mesma geração. Não somos nada. Tão querido, mas não. Desparasitava-se por rotina 1 a 2 vezes por ano.
Mas hoje em dia isso mudou. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde emitiu recomendações e neste momento a desparasitação está reduzida a 2 situações específicas. Uma é quando temos queixas, nomeadamente esta, ou uma dor de barriga frequente, uma diarreia crónica, que nos façam pensar que a criança tem infecção por parasitas. Aí devemos desparasitá-la. Ou então, se a criança tiver um contacto claro com parasitas. O que é que isto quer dizer? Se a criança tiver um animalzinho, um cachorro, um gatinho, que foi desparasitado e se vê que tem lombrigas nas fezes. Aí sim, a criança deve ser desparasitada. Tirando estas situações, não está recomendado e já não se faz por rotina. Mas esta senhora deve ir tratado assim. Deve. E é importante também salvaguardar que os animais devem ser desparasitados. Esses sim, os cuidados veterinários devem ser mantidos para podermos ter esta segurança. Muito bem. Vamos então prosseguir, vamos para mais uma questão, antes da questão, não se esqueçam, isto não é um desparasitante, é uma vitamina. É a nossa vitamina de sexta-feira. Vitamina da sexta-feira mágica, temos uma manhã cheia de prémios e uma tarde também. Quem se inscreve de manhã fica habilitado para a tarde, portanto, vale mesmo a pena. 760, 100, 300, 500 euros de prémio extra já agora no final das 11, portanto, daqui a um bocadinho, não tarda nada, estamos a meter de cronómetro. Depois temos 1000 euros extra logo ao meio-dia e 5 mil euros no final da manhã. Portanto, é de facto um cabaz cheio de prémios e que tenho a certeza que pode ser muito estimulante para si, tendo em conta ainda por cima que estamos no tal dia especial dos descontos no comércio e se calhar é hoje o dia para ir fazer as compras de Natal. Não sei, eu cá não meto nisto, então ficou dinheiro para si, pronto, e acabou, e guardo tudo e fica quieto e não gasta muito no Natal, porque o que eu acho que este Natal, não sei porquê, eu estou com isto deve ser a influência do Cláudio Ramos. Agora só fala em poupar, mas há uma influência benéfica, não é? Há coisas muito piores, não é? Sim, acho que sim. Há coisas muito piores. 760, 700. Bom, vou passar a palavra ao Cláudio, que hoje tomou para si a doutora Natália, não alarga. Então o que é agora? Então é o seguinte, temos aqui uma questão, Júlia, que veio de Facebook para a doutora Natália, foi enviada pela Joana Reis, que pergunta o seguinte: a minha mãe foi diagnosticada com fígado gordo, não alcoólico, doutora Natália. O que é que pode fazer? Tem de cortar algum tipo de alimentos da dieta? Conte-nos tudo. Tem, sim. Nós vamos falar sobre isso. Vamos explicar o que é isto do fígado gordo para quem está lá em casa, que é a chamada esteatose hepática, em que há um aumento de 5 a 10% da massa do fígado devido a uma acumulação de gordura. Ok? Pronto. Nós só pensamos que o fígado sofre de hepatites quando temos uma razão vírica, que é a hepatite A, B, portanto nós estamos fartos de ouvir falar, mas também pode levar a uma hepatite, em casos mais extremos, esta esteatose hepática. Portanto, é uma situação a ter em conta. Quando é que nós podemos perceber-nos que muitas das coisas podem estar muito bem, porque isto é uma doença silenciosa. Nós não temos qualquer tipo de sintoma. Para já é a obesidade. Portanto, aquelas barrigas muito grandes é muitas das vezes sinónimo de termos o fígado mais gordo, mais dilatado. E como é que isto acontece? Por a junção de 2 coisas erradas na nossa alimentação, que é a gordura saturada, ok? Que vem de todos os enchidos, do fiambre, dos queijos amarelos, da carne de porco, da carne de vaca, portanto, a gordura saturada, a fast food, e a junção dos açúcares mais refinados, que é o caso do açúcar simples, das bolachas, dos bolos, das massas mais refinadas, brancas, o arroz. Portanto, um excesso da junção destes 2 alimentos vão dar a formação de um tipo de gordura no sangue que se chama triglicéridos. Ok? Que as pessoas que às vezes recebem as análises lá em casa, abrem o papelinho e veem lá os triglicéridos que estão acima de 150, a coisa já está um bocadinho mais mal parada. Portanto, o triglicérido não é mais do que uma maneira do nosso organismo armazenar gordura. Para o caso de, por exemplo, passarmos por um período de fome, de 2 dias sem comermos, temos ali uma reserva de gordura, temos ali um estoque para ser mobilizado para não morrermos, pronto. Mas o problema é que as pessoas acumulam gordura a mais. O fígado começa a receber essa gordura, começa a não ter capacidade de reter essa gordura, portanto tem que enviar para vários sítios, nomeadamente para o tecido adiposo, portanto, para a gordura à volta da barriga, nos braços, nas coxas. E chega a uma altura que ele já não tem para onde mandar e ele começa próprio a absorver. E é aí que temos a esteatose hepática. Portanto, o que é que temos que fazer? Mudar completamente todo esse panorama da nossa alimentação. Estes alimentos que eu estava aqui a falar, que sejam mais ricos em gordura saturada ou mais ricos em açúcar refinados, têm que ser eliminados da alimentação. O álcool também, porque muitas das vezes nós também temos a chamada cirrose hepática, porque realmente o álcool é
Claro que isto tem que ser pessoas que realmente têm hábitos alcoólicos à la longo. Portanto, não é por beber um copo de vinho ou uma cerveja por dia que isso vai acontecer. Exatamente. Mas nesta fase em que realmente temos que reverter a doença, portanto, completamente contraindicado, tudo o que seja molhos, o ketchup, as maioneses, também são muito ricas em gordura. Portanto, o bom senso, na prática é o bom sim, senso. Exato. E estes alimentos têm que ser mesmo completamente eliminados para tal gordura, os tais triglicéridos não serem mais produzidos e nós temos que gastar aquilo que temos em reserva. Portanto, a prática de exercício físico também é fundamental. Muito exercício físico para nós conseguirmos então mobilizar essas gordurinhas todas e queimá-las. E água para fazer muito xixi, que é para eliminarmos tudo aquilo que não interessa, não é? Portanto, imensa água, imensa fibra, quer através de frutas, quer através de vegetais, couves, os brócolos, tudo seja alface, nada disto está contraindicado, todos os legumes podem ser consumidos. A fruta é uma fonte de açúcar também para o nosso organismo, mas não é esta fonte de açúcar simples, portanto é uma fonte, tem um índice glicémico mais baixo e é nestes alimentos que nós temos que apostar. O alho, a cebola, as cenouras, portanto tudo isto tem que ser realmente ingerido em maior quantidade. Quando optamos pelas carnes, optar sempre pelas carnes magras, mais uma vez, o frango, o peru, o coelho. As gorduras também têm que ser aqui doseadas, ok? Portanto, não exagerar na gordura, mas apostar então nos peixes para apostarmos em alguma gordura mais saudável e que tem propriedades anti-inflamatórias, como é o caso do ômega 3. Portanto, apostar nos peixes gordos, portanto, a sardinha, o salmão, o atum, cereais tudo integrais, portanto, nós aqui temos a representação dos cereais integrais com estes flocos, mas podemos fazer massa integral, o arroz integral, o pão integral, apostar mais nesses alimentos. Sementes, muitas sementes, podemos fazer. Sementes, sim, algumas sementes, não demasia, porque, atenção, no outro dia assisti um estudo sobre isso, as pessoas abusam nas sementes agora. E depois tem o efeito contrário, entopem. Aquilo não vai nem para cima nem para baixo. Exato, não bebem pouca água, mas têm muita fibra. E aquilo, já não há maneira de sair daquela fibra toda, acaba por formar um rolhão. Então, está a ver a imagem, um rolhão ali. Bonita a imagem. Portanto, não se pode abusar, usar sim com bom senso. Cereais integrais, muita fruta, muitos legumes, pouca carne e pouco peixe, pouca gordura. Azeite pode-se usar, mas também em pequenas quantidades, porque também é uma gordura. Portanto, não podemos subcarregar o nosso fígado com coisas gordas. Temos que dar descanso. Na prática, o que temos de fazer ao fígado gordo é uma pessoa gorda. É retirar o que não presta na alimentação e meter o que presta, não é? Exatamente. Por isso é que eu gosto de si, Dona Natália. Explica-nos tudo tão bem. Doutor Pedro ainda quer dizer qualquer coisa sobre isto. Explica-nos tudo tão bem. Só sublinhar, para não ficar essa corrida lá para casa. Fígado gordo não é uma doença de pessoas com obesidade só. Ou seja, há pessoas magras que podem ter fígado gordo. Falámos de uma causa também muito importante, que é o álcool, não nos podemos esquecer de outra igualmente importante na nossa população, que são as causas medicamentosas. Muitos medicamentos provocam uma sobrecarga ao nível do fígado e o fígado gordo, a tal esteatose hepática, não é nada mais, nada menos do que um primeiro degrau de um processo inflamatório do próprio fígado, que pode evoluir para estadios mais graves, como é o caso da cirrose. Mas, portanto, é uma situação que é multifatorial, as pessoas que são magras que não pensem que não podem ter fígado gordo. Podem, de facto, ter razões, por outras razões que não as decorrentes da... O problema é que realmente é uma doença silenciosa, portanto, as pessoas até se perceberem que realmente são achados normalmente nas análises. Fazem análises normais e a ecografia. E a ecografia, exato. Muito bem, vamos agora, se calhar, lançar aqui algumas perguntas do Facebook, tendo em conta que o Dr. Pedro, como sempre, está super ativo, já respondeu uma série de pessoas, mas aproveitando a presença aqui do Dr. Hugo, temos aqui a Isabel, gente mais pequenina que precisa de atenção. A Isabel Marques de Matos pergunta o seguinte: a minha filha tem 9 anos e queixa-se com dores na zona dos ovários umas 3 a 4 vezes por semana, com duração de 3 horas mais ou menos. Será que isto será um sinal que está para vir a menstruação, que está para ir para aparecer, ou devo dar medicação para as dores? Não, vai ser um bocadinho cedo, não é? Mas às vezes... Sempre que uma criança tem dores, se tiver mesmo dores, acho que se deve dar medicação, porque aquela ideia de que dar medicação para as dores vai boicotar ou vai silenciar algo, não se justifica. Se a criança está desconfortável, devemos aliviar o desconforto dela e tratar. Se tem a ver com uma possível menstruação ou não, é difícil, assim, à distância, sem saber mais dados, conseguir responder a isso. Agora, o que é importante é perceber que, geralmente, a menstruação surge em média de 2 anos depois de começarem a crescer as maminhas às meninas. E, portanto, isto já acaba por ser um bom indicador. Se a criança não tem desenvolvimento mamário, é pouco provável que seja menstrual. E depois, perceber também que eu não sei há quanto tempo este quadro se arrasta. Se é uma situação que já se arrasta há algum tempo, é pouco provável que tenha a ver com a menstruação. São semanas inteiras, agora, 3 a 4 vezes acho que é uma queixa e tem uma duração significativa. Acho que deveria ser observada
e perceber se está tudo bem. Também, mais uma vez, perceber se tem relação com a alimentação, se não tem, se tem relação com a ida à casa de banho, ou se não tem, para nos dar mais pistas e podemos chegar a um diagnóstico mais adequado. Certo, já agora vou abusar, doutor pediatra. Não é uma abusar. criança, é a Jana que pergunta, uma criança de 3 anos dita normal e saudável, mas que na escola se mostra apática e sem iniciativa, devo-me preocupar? Se a alteração de comportamento é só na escola, se em casa e com os amigos o comportamento é normal, eu acho que não é propriamente um motivo de preocupação. Acho que é de vigilância. Também, mais uma vez, depende. Se a criança entrou agora para a escola, se já estava na escola, se já estava na creche antes, se mudou de escola, que é provável, mesmo que já tenha andado aos 3 anos, mudam. E aqui eu acho que se a criança tiver um comportamento normal em casa, tem que se conversar com os educadores, tentar chamar pedir aos educadores que chamem um bocadinho por eles, sem os expor muito, porque às vezes a questão é que para os incentivar, expõem-se, dizer agora a Maria vai mostrar, não sei o quê, e eles já têm vergonha, então ficam mais inibidos. Portanto, conhecendo um bocadinho o temperamento da criança e puxando por eles, e provavelmente é uma questão de adaptação. Se o contexto, os outros contextos, a criança tem um comportamento normal, eu acho que não é alarmante, é algo para tentar só corrigir. A doutora Ana Teresa estava cheia de vontade de falar. Isso é o lado de mãe ou não? É. Diga. Não, realmente eu, pelo menos com o meu filho mais velho, ele é uma criança extremamente extrovertida e contente e feliz, e quando entrou para o primeiro ano, desde setembro até dezembro, portanto, aquele primeiro período foi um inferno, porque ele teve muitas dificuldades em adaptar-se à nova escola, a novos amigos, e eu sei que ele é uma criança muito extrovertida. E há exposição, porque as crianças, e com 3 anos já têm, com 6 ainda mais, mas com 3 anos já têm algum receio, alguma vergonha da exposição, e portanto eles sentirem-se expostos perante pessoas com quem não estão à vontade e que não conhecem muito bem, pode dificultar um bocadinho a vida. Que eu saiba, não tem criança. Não tem criança. Mas devias arranjar. Tem um canídeo. Mas devias Que me dá arranjar. tanto trabalho como uma criança. É verdade. Mas queria só aproveitar aqui uma das perguntas que nos lançaram. Ficou chocado. O super pai ficou chocado. Diga. Diferente, não estou a comparar, naturalmente, até porque não tenho essa experiência. Só em relação a uma das perguntas que aqui nos foi colocada relativamente a um senhor que tem sintomas de azia e que fez uma endoscopia e a endoscopia está normal. O facto de a endoscopia estar normal só nos permite excluir 2 coisas. Não há lesão do esófago e não há lesão do estômago. Mas os sintomas não estão presentes só quando há lesão. Ou seja, às vezes há lesões que não são visíveis, há feridas que não são visíveis, mas são pequenas aberturas na própria parede do tal revestimento, do esófago ou do estômago, que permitem que o ácido clorídrico entre na parede do tubo digestivo e estimule os nervos e, portanto, isso provoca os sintomas. Portanto, o facto de ser normal é bom sinal, quer dizer que não há complicações, mas não exclui que não haja refluxo gastroesofágico e, portanto, não tenha que se fazer um tratamento adaptado para esse refluxo. O tempo que uma pessoa aprende na escola a escrever refluxo gastroesofágico. Sim, mesmo a dizer, não é fácil. Difícil. Mesmo a dizer não é fácil. Dizer assim de repente. Vamos pedir um aplauso para os doutores. Muito obrigada, doutores. Muito obrigada. Já sabe, pode ver toda a consulta no site da SIC, em sic.pt/Manhas. E agora lá vou eu, estou ocupadíssima. Lá vou eu outra vez. Ai, lá vou eu. Dar um recadinho.